Estou me afastando da gestão dele agora. Desejo que Deus abençoe ele, dê saúde a ele, dê cabeça a ele para continuar na gestão. Mas estamos há 2 meses, há 2 anos e 4 meses, e sem sucesso aos meus pedidos. Agradecer a presença aqui dos companheiros, vereador Dr. Zé Gino, vereador Neto Queira, vereador Luiz Matadouro. Agradecer a presença da imprensa que está aqui presente, dos amigos. Pedir desculpa por o ambiente ser um pouco apertado, mas eu não pensava que iria vir tantas pessoas, né? A imprensa está aqui presente, os amigos. O plenário estava já com compromisso e outro evento que ia ter, mas dizer a vocês que fico feliz com a presença de todos. Senti a necessidade de convidar vocês para esse momento, pois faço também questão de falar um pouco da minha vida. Tem pessoas aqui que não conhecem, às vezes andando pela cidade ou em alguns eventos, encontro jovens, adolescentes, e me pergunta: Daniel, como iniciou tudo? Como foi que você veio se tornar vereador, se dedicar tanto à política? Eu quero dizer a vocês que eu sou filho natural da zona rural, lá de Vila Urucuba, filho de um pequeno comerciante, agricultor, mas de um homem sério, um homem honrado, que nos deixou um legado, um exemplo de vida. Sou filho também de uma professora, Dona Maria, que lecionou mais de 35 anos e me deixou uma educação de respeitar as pessoas, de amar o próximo, de ter a vida, de ver a vida de uma maneira que não adianta ter um sorriso isolado, que o sorriso ele tem que ser compartilhado. E assim eu venho construindo a minha vida. Concluí o ensino médio lá em Urucuba, terminei um curso técnico em agropecuária. Depois tive que ganhar o mundo para buscar a minha sobrevivência. Vim aqui para o Alto trabalhar em um mercadinho de um tio, no ano de 1989, 1990. Lá construí amizades, trabalhei muito, dormi no chão, em cima de papelão, por meses, mas isso só me deixa feliz, não é? Porque eu sempre procurei honrar, sempre procurei ser um sujeito digno, que as pessoas me olhassem dessa maneira, de ter um compromisso, honrar meus compromissos, de respeitar, de procurar trabalhar com dignidade. Depois passar um bom tempo lá com o meu tio. Ele resolveu vender um mercadinho no Cedro, pequenininho, e me juntei com meu pai, um irmão do Recife, alguns irmãos, e comprei um mercadinho lá do Cedro. E comecei a trabalhar lá com Charles. Charles, eu acredito que tinha uns 15 anos. E tudo iniciou naquele mercadinho. 93, começamos a trabalhar muito, pesado. Começamos a crescer no comércio. Mesmo lá no Cedro, e comprávamos muito. Tinha dia de comprar carrada de mercadoria fechada, começar a trabalhar de manhã até meia-noite, muitas vezes, e a gente fez um laço de amizade muito grande no Cedro. Naquele tempo, o Cedro sofria muito. O Luiz Matadouro sabe como era a situação do brejo, o abandono, as pessoas não tinham aquele olhar, a gestão não chegava até as pessoas, o SUS praticamente não funcionava, não existiam ambulâncias, e a gente fez um laço muito grande com as pessoas, principalmente com os idosos.
existia muito idoso lá no Cedro, Serra do Carneiro, Várzea do Bredo, Sítio Guia. E a gente passou, além de ser comerciante, passamos a cuidar das pessoas. Em 94 eu comprei um Gol 89, seminovo, ponto 8. As estradas naquela época péssimas também. E esse carro passou a ser a ambulância do Cedro, passou a servir a população, a pessoas que eram acometidas a câncer, que tinham muita dificuldade de chegar até o Recife. A gente tinha uma prima que trabalhava no Hospital Santo Amaro, até morreu com Covid, e ela facilitava lá as consultas com essas pessoas que não tinham acesso. E Charles levava, eu mandava o pessoal levar no meu carro para o hospital. Muitas vezes filhos em São Paulo que não tinham condições de vir até aqui, ligava para mim: Daniel, tome conta do meu pai, tome conta da minha mãe, não deixe eles morrerem sem ter uma assistência. E isso a gente passou a conviver com as pessoas de uma maneira que, quando um velhinho desse, um idoso desse ia embora, a gente sofria com eles, com a família. E com o passar do tempo, minha mãe era filha do ex-vereador Bill Antônio, a gente também foi criado nesse meio político. Meus tios sempre candidato a vereador. E chegou a hora em que a gente procurou alguém que nos ajudasse nesse sentido. Eu passei a enxergar a política como ela tem que ser. A arte de fazer o bem, de servir as pessoas, de fazer o poder público chegar até aqueles que precisam realmente. E eu lembro que, depois de tudo isso, dessa aproximação com as pessoas, desse relacionamento que a gente construiu com as pessoas, eu recebi um convite de um vereador que chegou lá no Mercadinho, de um ex-vereador, de uma pessoa política, e disse: Daniel, eu estou pensando em ser candidato a vereador. Isso em 2000 já. E eu só entro na política se você não entrar e se você não for candidato. Agora, se você disser que não é, eu sou candidato a vereador. E eu disse a ele: eu não tenho interesse de ser candidato a vereador. Agora, se você se comprometer de ajudar a população do Cedro, de botar uma ambulância aqui, de nos ajudar nessa missão que hoje a gente está aqui assumindo, apenas porque somos comerciantes, estamos próximos do povo, temos essa relação do dia a dia com as pessoas, eu me comprometo de ajudar e de contribuir na sua candidatura. E assim foi quando a gente entramos diretamente na campanha. E já tínhamos votado em outras eleições, apoiado o atual prefeito Orlando Joia, inclusive junto com Charles. A gente disponibilizou o carro quando ele foi candidato a vereador, quando foi candidato a prefeito, que perdeu, a gente perdeu junto com ele. E entramos diretamente em 2000 com Nilson Gibson, que foi candidato a vereador, foi o terceiro mais votado aqui em Limoeiro. Nesse intervalo de tempo, recebemos muitas propostas, inclusive Charles para sair candidato na época pelo PP. Não, assumimos um compromisso com o Nilson, e esse compromisso vamos até o fim. E começamos a fazer a política dessa maneira, buscando parcerias com as pessoas, para levar o melhor para o Cedro, para a gente ter condições de fazer uma festinha, que não existia festa no Cedro. A festa de São Sebastião quase não existia, o São João, Carnaval, e muitas vezes a gente fazia com recurso próprio. Então a gente queria esse apoio do poder público, a gente queria um prefeito que olhasse para o Cedro, a gente queria vereadores que fizessem as coisas pelo Cedro e pela região. E ao passar o tempo não fomos correspondidos. A gente sabe das dificuldades, não vou aqui apontar o dedo para ninguém, e resolvi entrar diretamente na política e ser candidato a vereador. E recebi o convite na época do
ex-deputado Ricardo Teobaldo, e assumi o compromisso de ficar no partido dele, sair candidato com ele. Fui candidato, tive 1.094 votos, fiquei como suplente, não consegui me eleger por conta da legenda, mas mesmo assim continuei trabalhando, lutando. Depois, quando passou a eleição, vocês sabem, conciliar comércio com política é muito complicado, principalmente numa comunidade carente de pessoas com muitas dificuldades, e já estava um pouco atrapalhado no comércio por conta disso, e ter que estar me ausentando para levar uma pessoa no hospital, ter que chegar, muitas vezes chegava de madrugada em casa, e de 6 tinha que abrir o mercadinho, e as dificuldades foram chegando, mas nunca me escondi do povo. Andei muitas vezes com os pneus do carro aparecendo no arame, então vergonha dizer, mas não deixava de sair com o carro para fazer um socorro. Andei muitas vezes dando banguela do CEDRE para poder chegar no hospital do Limoeiro, fazendo socorro para economizar o combustível, mas nunca me ausentei do povo, nunca deixei o povo. 15 dias depois da eleição, o Ricardo chegou na minha casa, junto com o atual prefeito Orlando Jorge, para me fazer um convite. Eu tinha perdido a eleição, dificuldade, as coisas difíceis, tudinho, e o Ricardo chegava lá com Orlando e dizia: eu vim parabenizar pela sua votação, 1.094 votos, muito voto, você não se elegeu, mas quero dizer a você que não desista da política. E eu dizia: Ricardo, eu posso até desistir da política, agora desistir do povo eu não desisto, de ajudar o povo, de fazer as coisas pelo povo. E naquele momento, o que eu pedi a ele foi o seguinte: eu perdi a eleição, você também perdeu, mas se você tiver condições de botar uma ambulânciazinha aqui no CEDRE para nos ajudar, faça isso, porque o povo é muito carente e eu já não aguento mais. E ele colocou uma ambulância lá no CEDRE, a gente começou a trabalhar com o povo, a ambulância não parava. Teve mês, naquela época, eu chegava ali no posto de São Paulo, pagar R$ 1.500 de combustível, era um valor alto, quem pagava o combustível era eu. E na outra eleição fui candidato com o Ricardo, ele me chamou novamente, e fui o mais votado de Limoeiro, tendo 2.389 votos. Isso me deixou muito feliz, e comecei com meu requerimento, com os meus pedidos, conversando com o Ricardo, ele prefeito, eu vereador, mais votado da cidade, e consegui levar umas obras para o CEDRE importante, como a praça, que era um lixão, onde as pessoas jogavam dejetos, restos de animais. E Ricardo, aqui é necessário fazer uma praça, o povo do CEDRE não tem uma área de lazer. E ele de imediato: vou buscar recursos, vou buscar emendas e vou fazer a praça, Daniel. Fez a praça do CEDRE. Poucos dias depois, eu digo: Ricardo, o CEDRE precisa de calçamento, precisa de esgoto. Tem um esgoto em frente ao posto de saúde, Luiz sabia disso, sabe disso. E muitas vezes as pessoas caíam dentro do esgoto. Eu digo: Ricardo, isso não pode acontecer, vamos trabalhar para fazer esse esgoto. E Ricardo, pouco menos de 3 meses de gestão, fez toda a drenagem da frente do posto de saúde até a rua Zé Agripino. Depois ele ligou para mim: escolha uma rua aí no CEDRE, onde as pessoas sofrem muito, para fazer o calçamento. Aí fiz aquele calçamento da rua, consegui o calçamento da rua José Agripino de Almeida. Conseguimos. O pessoal da Várzea do Brito tinha uma dificuldade muito grande, porque não tinha acesso, quando o rio enchia principalmente. Consegui a passagem molhada de Várzea do Brito, consegui a passagem molhada de Serra do Carneiro, dialogando com o Ricardo, conversando, sentando com ele. A gente divergia, mas depois chegava um diálogo, uma conversa, aquela conversa construtiva. Consegui a passagem molhada do Rio Orobó, eu pedindo a Ricardo, conversando com ele. Ele levou de imediato uma ambulância nova para o CEDRE. Todas as vezes que o rio enchia,
aquela cabeça da Ponte do Cedro ali, que a gente chama cabeceira da ponte, levava todas as pedras do calçamento. Falei com ele, ele fez um serviço que até hoje, apesar das grandes enchentes, o rio não levou mais. Então, o que eu quero dizer com isso? A política, para mim, ela só tem sentido se for dessa maneira. A gente tem que fazer com que as coisas aconteçam, chegue até o povo. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Votei no prefeito. Estou me afastando da gestão dele agora. Desejo que Deus abençoe ele, dê saúde a ele, dê cabeça a ele para continuar na gestão. Mas estamos há 2 meses, há 2 anos e 4 meses, e sem sucesso meus pedidos. Faz 1 ano que o rio levou o corrimão da Ponte do Cedro, e eu venho pedindo, falando, e pouco sendo ouvido. Logo nos primeiros meses da campanha, fiz questão de levar o prefeito até o Chafariz do Cedro, uma lavanderia que é muito utilizada pelas pessoas, porque a água que abastece nossa comunidade não é de qualidade, é de péssima qualidade. Também foi uma pauta que discuti com ele, para que logo que ele iniciasse a gestão dele, tomasse providência disso. E nós temos um problema sério com a cistosoma lá no Cedro, e o povo utiliza muita água do rio sem tratamento. E até hoje o prefeito não se manifestou em relação à água do Cedro. O chafariz está prestes a desabar. Me preocupa muito a situação que o chafariz está. Vejo a hora de desabar e ter um acidente. Nos primeiros meses, levei o prefeito lá. Eu acredito que pouco mais de 30 mil reais a gente deixava aquele chafariz novo, tirava aquela caixa d'água que estava cheia de infiltração. Vendo a hora acontecer um acidente, se comprava uma caixa de 5 mil litros, botava ali, melhorava, dava uma pintura, botava o vaso sanitário, botava os chuveiros. Eu acho que não é nada demais com a gestão para uma prefeitura que tem um orçamento como o de Limoeiro. Mas eu fui ignorado até hoje. Quase 3 anos de gestão. Não chegou nada lá no chafariz. A Praça do Cedro, o único local que o pessoal tem para se recrear, para conversar, uma área de lazer. Passei 2 anos lutando para receber uma pintura que o pessoal passaram mais de 1 mês trabalhando para pintar, porque chegava uma latinha de tinta de 2 quilos, o pedreiro ficava lá, cara para cima, esperando chegar um saco de cimento, e ainda não concluíram. Começaram em janeiro, pararam, está lá os globos tudo quebrado, pintura para concluir. Então eu fui me decepcionando com a gestão. E será que o problema das coisas não acontecerem no Cedro sou eu? É porque eu estou pedindo? É porque eu faço questão de pontuar, de chegar até o prefeito? Então, se for dessa maneira, não serve. Porque eu quero a política, quero estar na política para servir, para mostrar à população por que é que eu estou nela, fazendo as coisas. A população me cobrando, eu passando vexame, passando vergonha, porque isso nos deixa constrangidos. Passa a perceber que a gente não está pedindo, que a gente não está cobrando. O calçamento, ele iniciou um calçamento lá no loteamento do Guabiraba há mais de 1 ano, não concluiu. Tem um esgoto lá que todas as vezes que chove, inunda a casa da população, do pessoal. Então, minha gente, estou me afastando porque cheguei à conclusão que eu, fora da política, fora da gestão, eu vou ser mais útil à população de Limoeiro. Porque vou me organizar junto com aqueles companheiros que querem, para dar visibilidade o que não está acontecendo de verdade para a população, para tirar essa máscara que existe, para limpar essa neve que está escondendo a realidade do povo de Limoeiro. Essa maquiagem, fazer uma gestão só com mídia, isso não pode acontecer. Não dá mais para fazer política dessa maneira, não dá mais para ser gestor dessa maneira, não dá mais para a gente viver nessa ilusão.
Então, começamos a se desentender, não ter esse diálogo, não ter esse entendimento. Então, por isso que eu estou aqui, hoje, anunciando o meu afastamento da gestão atual, da gestão Orlando Jorge. Não é nada pessoal, quero que todos entendam. Não adianta essa tal de governabilidade, de indicação, para não ver as coisas erradas e não poder falar. Para mim isso não tem valor nenhum, importância nenhuma. Eu quero a minha independência, a minha liberdade. Eu quero poder olhar nos olhos do povo de Limoeiro, no povo da minha comunidade, e dizer, não aconteceu, mas eu pedi. Entendeu? Não estava acontecendo porque eu acho que eu estava pedindo e não queria que atendesse meus pedidos. Então vou me afastar. Talvez agora ele tenha outro olhar para o CEDO. Talvez agora ele comece a atender o pedido de outros vereadores. Se o problema era eu, está acabado o problema. Entendeu? Eu quero que as coisas aconteçam. Eu quero que o CEDO tenha obra. Eu quero que Limoeiro cresça, que gere emprego, que melhore as condições de vida do povo, que a saúde chegue de verdade até as pessoas, que as pessoas batam no PSF lá, encontrem remédio, encontrem um atendimento de verdade, chegue na farmácia, encontre remédios, porque hoje a gente vive pagando conta de farmácia, a população reclamando, os bairros, as ruas escuras, os poços artesianos, a gente precisando de fazer aí um levantamento geral nesses poços artesianos que tem 20 anos, 25 anos, que muitas vezes foram construídos para atender 30 famílias, hoje tem 50, 100 famílias. Então eu quero trabalhar nesse sentido, eu quero cobrar, eu quero pedir, eu quero que as coisas aconteçam. Você vê que o legislativo é muito importante. E a semana passada sentei com a mesa, com o Beto e com o Hilton, e decidimos fazer algumas audiências públicas. E quando anunciamos que íamos fazer a audiência pública da iluminação, porque é uma grita, todos os dias que você liga o rádio, programa de Gonçalves, o programa de Alexandre e outros, a população dizendo, o poste da minha rua está apagado faz 2 meses, o poste da lâmpada foi colocada com 3 meses, com 1 semana queimou, e só em a gente anunciar que ia fazer, já foi exonerada aí, afastada da empresa que trabalhava, que prestava serviço, né? Vimos os carros com o nome da empresa tapado com papel, com alguma coisa, né? Quer dizer, a empresa saiu, agora ficaram os mesmos carros, a mesma prestação de serviço. Mas já botaram outra empresa, Lux, né? Espero que ela atenda, ilumine a cidade realmente, as pessoas estão pedindo por isso. Então, eu quero encerrar, quero que as pessoas entendam que o meu afastamento é nesse sentido. Por falta de diálogo, por falta de ser atendido, por falta de ver a gestão chegar até a minha comunidade, chegar até o povo. Então, dessa maneira, estou me afastando. Agradeço a vocês por estarem aqui e estou à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Obrigado a todos.